Essa é a sexta e última parte da nossa aula. Implicação lógica. Seja P e Q proposições moleculares. Dizemos que P implica logicamente, ou apenas implica, em que se e só se Q é verdadeira todas as vezes que P é verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições que compõem P e Q. Simbolicamente denotamos a implicação lógica de P em Q por P flecha Q. A implicação é simbolizada por essa flechinha aqui. Isso aqui quer dizer P implica em Q. E o que quer dizer implicação? Quer dizer que Q é verdadeira todas as vezes que P é verdadeira. Isto é, sempre que na última coluna da tabela verdade de P ocorrer um valor verdadeiro, terá que ser também verdadeiro o valor correspondente na última coluna da tabela verdade de Q. Então podemos observar a implicação através das tabelas verdades de P e Q. Aí sempre que P for verdadeiro, Q tem que ser verdadeiro. Aí temos uma implicação, P implica Q. Exemplo 11. As tabelas verdade da proposição P e Q e da proposição P ou Q são. Então aqui nós temos as tabelas fundamentais, né? A tabela de P e Q e a tabela de P ou Q. Observem nessa linha aqui, né, que P e Q é verdadeiro. Se a gente for nessa mesma linha aqui na tabela P ou Q, ela também vai ser verdadeiro. Então o que podemos concluir disso? Nestas tabelas verdade a proposição P e Q é verdadeira somente na segunda linha e, nesta linha, a proposição P ou Q também é verdadeira. Logo, a proposição P e Q implica na proposição P ou Q, isto é, Aqui nós escrevemos P e Q implica P ou Q. conclui-se que a proposição P implicará que se a condicional a de P, que dada por se P então Q for uma tautologia. Agora temos uma forma bem fácil de verificar a implicação, né? O que a gente faz? A gente faz a tabela, né, de CP, então Q, né, sendo que P e Q são proposições moleculares. Como podemos ver no exemplo 8, o condicional. Se P e Q entre parênteses então P ou Q entre parênteses. É uma tautologia, portanto. P e Q implica P ou Q. Então a gente já viu o exemplo 8 na quinta parte dessa aula, né? Nós lá verificamos essa tautologia aqui. Então, por isso a gente pode afirmar, né, que P e Q implica P ou Q. Observação. O conectivo flechinha é um operador lógico. Já o símbolo flecha indica uma relação entre duas proposições atômicas ou moleculares. Essa diferença aqui nós temos que ter sempre em mente, né? Que essa flechinha aqui é um operador lógico e essa flecha aqui indica a relação de duas proposições. É imediato que a relação de implicação lógica entre proposições goza da propriedade transitiva, isto é, simbolicamente. Se P implica Q e Q implica R, então P implica R. Essa propriedade aqui é muito importante quando a gente tem duas implicações e aí a gente consegue achar uma terceira implicação. Então vamos repetir ela. Se P implica Q,
e Q implica R, então P implica R. Equivalência lógica. Seja P e Q proposições moleculares. Dizemos que P é logicamente equivalente, ou apenas equivalente, que se e só se que os valores lógicos de ambas as expressões forem iguais, independentemente dos valores lógicos das proposições que compõem P e Q. Simbolicamente denotamos a equivalência lógica de P em Q por P flecha para os dois lados Q. Então, a equivalência simbolizada por essa flecha aqui para os dois lados, isso aqui quer dizer P é equivalente a Q. Exemplo 12, as tabelas verdade das proposições. Não P e Q entre parênteses. Não P ou não Q entre parênteses. São? E vamos montar as tabelas verdades, né, dessas duas proposições moleculares aqui. Vamos começar fazendo a tabela verdade dessa proposição aqui. Não P e Q. Para isso, vamos usar as regrinhas que a gente viu antes. 1. Identifique as proposições atômicas, P e Q. 2. Trace duas colunas para cada proposição atômica. 3. Trace mais 4 linhas. 4. Preenche as primeiras colunas, com os valores lógicos das proposições atômicas. 5. Essa proposição pode ser decomposta nas preposições. Bom, vamos copiar a preposição aqui, não é? Bom, a gente pode ver aqui que tem um parênteses aqui, então a gente pode decompor aqui a proposição que está dentro do parênteses aqui, né? Então, aqui temos a proposição P e Q. 6. Trace à direita destas mais duas colunas, uma coluna para cada proposição molecular. Aqui nós escrevemos mais uma coluna para cada proposição. 7. Preencha as colunas olhando a tabela verdade de negação ou de conectivos lógicos. Agora vamos preencher ela, né? Aqui, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então P e Q vai ser verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso, P e Q vai ser falso. Se P é falso e Q é verdadeiro, então P e Q vai ser falso. Se P é falso e Q é falso, P e Q vai ser falso. Agora vamos fazer aqui a negação. Bom, se essa proposição aqui é verdadeira, a negação dela vai ser falsa. Se essa proposição aqui é falsa, a negação dela vai ser verdadeira. Se ela for falsa, vai ser verdadeira. Novamente, se ela for falsa, vai ser verdadeira. A outra proposição, a gente já fez a tabela verdade dela no exemplo 6, então vamos só copiá-la aqui. Tá aqui então a outra tabela verdade da outra proposição. Repare que a última coluna dessa tabela aqui e a última coluna dessa tabela aqui tem os mesmos valores. Então, o que a gente pode concluir?
Nestas tabelas verdade a proposição não P e Q entre parênteses tem os valores da proposição não P ou não Q entre parênteses. Logo, a proposição não P e Q entre parênteses é equivalente à proposição não P ou não Q entre parênteses. Isto é, portanto, a proposição não P e Q é equivalente à proposição não P ou não Q. conclui-se que a proposição P é equivalente que se o bicondicional a de P, que dada por se P então que for uma tautologia. Aqui nós temos uma forma para verificar a equivalência, né? Nós pegamos e fazemos essa proposição aqui, que é dada por proposição molecular P, C e somente C, proposição molecular Q. Então, verificamos se isso aqui é uma tautologia. Se for uma tautologia, então podemos dizer que P é equivalente a Q. Como podemos ver no exemplo 9, a primeira lei de Morgan. Não P e Q entre parênteses se somente se P ou Q entre parênteses. É uma tautologia, logo. Não P e Q entre parênteses é equivalente à proposição não P ou não Q entre parênteses. Lá no exemplo 9, nós verificamos essa tautologia aqui. Assim, então, podemos afirmar, né, que não, entre parênteses, P e Q é equivalente a não P ou não Q. É imediato que a relação de equivalência lógica entre proposições goza das propriedades simétrica e transitiva, isto é, simbolicamente. Se P equivale a Q e Q equivale a R, então P equivale a R. Essa é a propriedade transitiva. Se P equivale a Q, então Q equivale a P. Essa é a propriedade simétrica. Essas duas propriedades são muito importantes para encontrar novas equivalências a partir de equivalências antigas. Então, aqui a gente tem que P é equivalente a Q, então a gente também pode afirmar que Q é equivalente a P. Aqui, se a gente tem que P é equivalente a Q e Q é equivalente a R, então podemos afirmar que P é equivalente a R. Finalmente, para vocês realmente entenderem o que foi aprendido hoje, façam lá o exercício 6 e 7 da apostila 2. Então, até a próxima aula.